O exercício mais difícil da minha vida realmente é as pessoas acharem que eu estou sempre bem, porque eu já provei que sou forte. Olá, o meu nome é Maria Ana Barroso e este é o podcast Um Homem Não Chora. Nesta segunda temporada trago novos convidados e mais temas para continuar a conversa sobre a masculinidade, os prejuízos que a cultura machista trouxe também para os homens e o papel de todos na construção de sociedades mais igualitárias. Muito poucos atletas, muito poucos mesmo, nos deixam tão orgulhosos de ser portugueses como o meu convidado de hoje. Por todas as medalhas que já trouxe para Portugal e também pela forma como, dentro e fora de pista, não parece deixar que toda a fama e glória que conquistou no atletismo afete os seus valores ou a forma como se comporta e lida com os demais. O meu convidado de hoje é o atleta português Nelson Évora. Olá. Olá, Nelson. Obrigada Obrigado por ter pelo vindo. convite. Estou mesmo muito contente porque podemos Também conversar eu. sobre... Ter uma conversa num contexto diferente também, acho que... Pois, sim. Acho que é muito importante mesmo. Por isso eu que agradeço o convite, porque as pessoas só me conhecem num âmbito e eu fico surpreendido quando as pessoas ficam surpresas que eu afinal sou humano como qualquer outra pessoa, né? Que tem uma vida normal. Claro. E tem muito a dizer sobre muitas coisas que vamos falar aqui hoje. Nelson, eu começava, eu numa das entrevistas que eu vi, o Nelson diz qualquer coisa como, quando chegou a Portugal, enfim, dando aqui um contexto, embora estávamos aqui numa discussão antes de começar a gravar, quem é que conhecia o Nelson Évora ou não, eu acho que toda a gente conhece, mas pronto, mas vindo da Costa do Marfim, onde nasceu, e vem para Portugal com 7 anos, não é? Sim. E disse qualquer coisa como, que eu achei muito engraçado, que tinha ido morar para um prédio cheio de rapazes da sua idade. Certo. E que isso tinha sido uma sorte. Foi não uma é? grande sorte. Na chegada. Então eu começava com essa imagem desse prédio em Odivelas, não é? Sim. Foi para onde a família veio morar. Veio com o seu pai? Com o pai e com a minha mãe. Com a sua mãe. Madrasta, neste caso. Madrasta, que é a minha mãe. Que é, ok. Veio com eles. Descreva-me esse prédio. Quem eram esses rapazes? Como é que era o contexto onde se veio inserir, digamos assim? Eu saio da Costa do Marfim com 6, 7 anos para vir para Portugal. E nós, quando chegámos em Portugal, saí de um contexto em que eu na Costa do Marfim estudava numa escola privada francesa, sendo dos poucos alunos negros. Pois, ok. Sim. E venho para Portugal para uma escola pública em que eu já iria para a 3ª classe e tive que voltar para a 1ª classe por causa da questão da língua. Da questão da língua, sim. Como é que era essa escola? Era mesmo em frente ao prédio. Ao tal prédio? Ao tal prédio. Ainda está lá, é para a escola primária. E foi... Isso foi muito bom para a minha adaptação. Também estar perto de casa, não estranhar tanto. Lembro-me quando cheguei, estranhava realmente o vento frio, porque na Costa do Marfim não existe vento frio. Pois. Deve ter sido bem sofrido. Para mim foi uma das coisas que me impactou muito, o frio. E até hoje sou uma pessoa que adora o calor e quando está frio meto mais roupa e tal, mas não me sinto tão... Não está convencido ao fim destes anos todos. O calor continua a ser claramente o frio não me convence muito, e o vento frio. Mas mesmo assim, acho que tive muita sorte. Portugal é um país, eu acho que é uma pérola ter vindo para cá, porque em termos de clima e cultura é dos melhores países para qualquer estrangeiro que venha para cá viver. E quem não vê isso é porque não quer. Ok. Eu estava a imaginá-lo a chegar, não é? Algures em 91, 90, 91, por aí, não é? Portanto, vem da Costa do Marfim, de um contexto privilegiado, e depois chega a um país onde, imagino eu, há uma coisa que parece sobrepor-se a isso, infelizmente. Nessa altura, imagino que ainda mais, que é o facto
de vir para um país maioritariamente de brancos e, portanto, logo o impacto de ser uma minoria? Eu, Maria, posso dizer que eu não senti, em relação à questão racial, eu não senti porque onde eu vivia com os meus pais era maioritariamente brancos. O meu pai também era dos poucos negros que existia. Ok. A minha mãe biológica, sim, vivia no meio de um contexto mais africanos locais. Sim. Por isso eu não tenho na minha memória esta questão de branco ou negro. Eu, para mim, era um miúdo de 7 anos. Era um miúdo de 7 anos que era normal estar com brancos ou com negros. Para mim era algo realmente normal. Ou seja, a escola onde andou, o prédio, era normal isso também? Eu posso mesmo dizer que a primeira vez que eu senti diferenças foi num jogo de futebol. O prédio onde eu vivia com os meus pais ficava em frente a uma escola primária e logo ao lado há uma escola secundária, que é a secundária de Odivelas, e atrás da escola secundária de Odivelas havia uma zona de barracas que era uma comunidade cigana na altura, e então só naquela zona, naquele retorno, tínhamos duas das escolas mais importantes de Odivelas na altura, com todo o tipo de etnias ali naquele local. E eu posso partilhar contigo e com todos que estão a ouvir que a primeira vez que eu senti a questão racial foi que eu estava habituado a lidar com brancos, com ciganos, com tudo, e eram os meus amigos. Eu acho que quando somos tão novos não vemos a questão. Sim, normalmente são os adultos que nos trazem isso. São os adultos isso. Que nos ensinam isso. Verdade. E eu lembro-me eu tinha um amigo branco, um amigo cigano, e íamos jogar futebol. E houve alguém que chegou e quase que nos empurrou, quase rasgou-nos as t-shirts e afastou-nos e disse: isto assim não, tu tens que ir para um lado porque tu és cigano e tu tens que ir para o outro lado porque tu és preto. Ok. E eu na altura, foi a primeira vez... Foi outro miúdo que chegou sim. Estavam a fazer as equipas, não é? E sendo tão jovens, eu lembro disto tal e qual como estou-te a ver aqui à minha frente, que foi a primeira vez que eu senti isto. Foi quase como uma bufatada. Sim. Eu fiquei a olhar e eu disse: sim, realmente sou negro. E ele realmente é diferente de mim. Foi a primeira vez que eu me questionei. Porque para mim não via, porque dentro de casa não via este tipo de diferença. Os meus pais nunca foram de branco, este é este, aquele é aquele. Sim, ou cuidado porque... Cuidado que este é. Não, nunca aconteceu isso. Eu aprendi que havia diferenças raciais, que éramos diferentes na cor da pele na escola. Não foi em casa. O que acaba por ser Pois é. algo que acho que é ao contrário. Normalmente ensina-nos em casa e só depois é que vem o choque. Depois aplicamos isto, não é? Sendo ensinado em casa, aplicamos. O racismo em tais tenras idades é ensinado em casa. Não é? Tanto que nós vimos crianças a irem ver jogos de futebol e a expor aquilo que os pais que estão ali ao lado deles... o que ouvem, não é? São esponjas, não é? As crianças são esponjas autênticas. Sim, e tu tiveste a sorte de não... Não, graças a Deus nunca foi algo que me... Tanto maioritariamente brancos ou maioritariamente negros, não posso, nunca vou dizer que eu sei quem sou, eu sei de onde venho, sei que sou negro, sou africano, com muito orgulho, mas não tenho esta questão de fazer black power. Não, eu acho que temos que lutar é pela união. Somos humanos, temos tantas... e ainda mais nos dias de hoje, que existem guerras por coisinhas tão mesquinhas. Sim, parece que estamos todos mais... Já nem sabemos qual é o início do início da guerra, o propósito do início das guerras, não é? Sem dúvida nenhuma. E se formos analisar bem,
vimos que são coisinhas sempre. Historicamente sabemos que é sempre por coisinhas. Parece que nos estamos cada vez mais a compartimentar em vez de esbater as diferenças, não é? Entre nós. Mas estavas a dizer que, e entretanto passámos a tratar-nos por tu ao longo da... É verdade. É uma coisa em constante evolução, mas estavas a dizer que na escola não foi exatamente como tinhas em casa, quer dizer, ou seja, havia essa multirracialidade e culturalidade. Sim, eu vou-te explicar uma coisa. Graças a Deus, atualmente a minha namorada, ela é cabo-verdiana. O pai dela é francês, a mãe dela é cabo-verdiana, pele negra. O pai dela era branca, branco. E ela é clara, ela é branca praticamente. E eu super feliz por esta riqueza cultural dentro de que a Isabela vai ter. Sim, a tua filha. Porque eu acho que tem que ser assim, não é? Um jardim fica sempre mais bonito quando tem flores de todas as cores. Claramente. E plantas também. Aí é que está a beleza. E não, eu só quero tudo vermelho, ou quero tudo verde. Não tem piada, na realidade. Aliás, nós costumamos dizer, e muito bem, que faz parte da nossa linguagem corrente, que os os opostos se atraem, não é? Verdade. E isto é mesmo. Quanto mais eu acho que temos que. Eu fico super feliz quando vejo as pessoas mais velhas que viveram tempos diferentes, em que realmente era algo que influenciava muito as suas vidas, e ver que já ouvi pessoas dizer: gostava tanto de ter netos africanos. Ouvi muitas vezes isso. Isto para mim eu acho que é o melhor elogio à multirracialidade, não é? Sim. Que podemos ter em termos sociais. Sim. E não, gostaria de ter torcer o nariz porque não é aquilo que... Infelizmente, eu pelo menos conheço alguns casos ainda nos dias de hoje, mas enfim, mas acho que temos que valorizar a evolução, de facto, e não ficarmos agarrados ao que ainda continua negativo. Desculpa se interrompi o raciocínio. Não, claro que não. Tudo isto, duas coisas que te queria perguntar. Começamos se calhar mantendo aqui o tema da escola, porque eu estava a perguntar também estas coisas sobre o teu início de vida em Portugal, porque quando nós olhamos nos estudos que vão sendo feitos sobre as diferenças rapazes-raparigas, o que já se percebeu há algum tempo, é que, ponto 1, os rapazes, os meninos, os rapazes, sejam eles de que raça for, ou de que contexto, tendem têm uma maior probabilidade de ter problemas na escola, na vida, enfim, e de depois passarem a cometer pequenos delitos, de haver abandono escolar, etc., quando estão em situação de pobreza, ou seja, como se fossem mais esponjas e isso os colocasse mais numa situação vulnerável. Aliás, basta ver, se nós formos ver a população prisional, por exemplo, 90% em Portugal e nos outros países, não, pelo menos ocidentalizados, não há de ser muito diferente, 90% são homens, pronto. E não é porque nasçam necessariamente eu pelo menos não acho, e não há nada que o indique, felizmente, não porque nasçam com uma qualquer semente do mal, não é? Isto vem de algum sítio. Sem dúvida. E a juntar a isto, o que também já se percebeu é que isto ainda é pior quando falamos de meninos e jovens negros. Quem diz negros diz de outras minorias raciais, quando falamos em países como Portugal, não é? Ou seja, quando eu te faço este retrato e acrescento que uma das coisas que acontece é que, porque os rapazes, não é? É porque é muito frequente que os rapazes, os meninos e os rapazes negros sejam olhados como uma fonte potencial de problemas, futuros delinquentes, miúdos que são de alguma forma inferiores ou menos inteligentes, percebidos como perigosos, enfim, e poderia continuar a lista. E que isso obviamente tem um efeito que não é bom para os próprios e que, portanto, os que são bem-sucedidos são tipo uma exceção
não é? São assim uma coisa meio excepcional. Tem que ter uma vida também familiar muito, muito equilibrada para que não se deixem envolver neste tipo de... E eu queria ouvir-te sobre isso, ou seja, de que forma é que tu olhas para este retrato e se te lembras de o ver à tua volta? E tu próprio és uma destas, és um excepcional. Não sei se és uma exceção, se te revês nesta coisa de seres uma exceção ou não. Eu sofri, sem dúvida. Eu tive episódios que mudaram a minha vida e tenho a agradecer uma pessoa que foi extremamente importante, que foi uma pessoa que mudou um pouco daquilo que seria um pouco da minha forma de pensar, porque era muito novo e eu sou um adulto, mas agradeço-lhe, estou eternamente grato, que é a professora Olga. Ela era professora de matemática e existia isso, exatamente o que estás-me a descrever. E normalmente estas minorias vivem um pouco reprimidas em termos sociais, e nos contextos escolares também acontece o mesmo, e criam quase como um género de raiva que depois leva para estes... De raiva de quem? De raiva com a sociedade, não é? Sim, porque sim. não fizeram nada para que os metessem à parte. E eu lembro que no meu tempo existia, sem dúvida. Seres logo catalogado, não é? Catalogado. Eu sempre fui apaixonado por atletismo. O meu foco sempre foi o desporto, sem dúvida. E em casa a minha mãe, tanto a minha mãe como o meu pai, o meu trabalho era apresentar boas notas. Se eu apresentasse boas notas, eu podia fazer atletismo. Tinha a minha liberdade de ir atrás do meu sonho. Então eu cumpria. Eu não tinha aquela exigência dos meus pais de ser o melhor aluno. Mas era o teu trabalho, não é? Como se costuma dizer. Era o meu trabalho. Enquanto jovem era o meu trabalho, sem dúvida que era o meu trabalho. Tanto que eu muitas vezes perguntava aos meus pais porque é que os meus amigos todos tinham mesada, se tinham boas notas recebiam algumas prendas, tinham alguns... Os meus pais respondiam de uma forma muito inteligente e muito direta, que eu vou partilhar com vocês também, que é tu estudas para ti. Nós já temos a nossa vida feita. Nós não estás a estudar para nós. Por isso, nós estamos a dar-te regalias porque tu estás a fazer o teu trabalho, não vai de acordo com aquilo que nós queremos que tu aprendas. Tu tens que ir atrás dos teus sonhos e só depende de ti. Ponto. Nós temos o nosso trabalho, temos a nossa vida organizada. Os meus pais, eu já apareci numa fase já tardia dos meus pais, eram bastante mais velhos do que eu. Por isso, isto era... Eu olhava para aquilo, ficava meio confuso, refletia com os meus botões e dizia, sim, na realidade, não há que ter... Se eu tiver boa nota, não tenho que ganhar uma prenda monetária ou material. Eu tenho que ficar orgulhoso porque eu estou a ir bem. E isto lapidou um pouco daquilo que eu acho que é a minha personalidade, que só depende de mim. Sim. Mas tu estavas a dizer, só para não ficar curiosa, em relação a essa professora, o que é essa professora, voltando a essa professora, ela foi extremamente importante, porque eu estava a falar disto neste contexto, que eles não eram muito exigentes com eu apresentar a melhor nota possível. Tinha que apresentar positivas e ponto. Sim. Isto eram as regras do jogo. Apresentas notas positivas, estamos cool contigo. Eu sendo jovem, inteligente. Claro, se é isso, está bom. Isso. Então, se 0 a 20, tem que ter um 10. Tem um 11. Se tiver um 12, para mim isto é um prémio Nobel. E era assim que eu levava a minha gestão da minha vida escolar. E depois, quando passei para o ensino, a meio do ensino preparatório, eu lembro-me de os professores já são um pouco mais despachados, não têm tanta empatia com os alunos, e havia este catálogo que era os negros lá atrás, os ciganos lá atrás, e os meninos bons e aplicados e graxistas cá à frente, os que... E mais ainda com os rapazes. Rapazes, raparigas, sim, mas... Ou seja, a história dos arrumar num sítio, rapazes, sim. As raparigas ainda havia um pedido de atenção, então estás atento ou não estás atento. O rapaz, nem se estás atento ou não estás atento. Se estivesses a dormir, estavas a dormir. Sim, não contam. Não contava. E ela foi muito importante para mim porque há um dia que eu
eu não era dos últimos nunca a sair da sala. Naquele dia não sei o que é que aconteceu e eu fui o último a sair da sala e ela virou-se para mim com uma voz muito doce e disse-me: Nelson, eu lembro tão bem da voz dela, eu não falo com ela, mas lembro desse momento eu estar a ser a dizer: Nelson, tu não és um rapaz burro, tu não és um rapaz com dificuldades, tu não tens notas porque boas notas, melhores notas porque tu não queres. Eu olhei para ela como dizendo: o que é que tu sabes de mim? Mas tu és um rapaz muito inteligente, tu podes ter grandes notas. E só para lhe dizer que ela foi uma professora e tutora naquele momento da minha vida, tal como existe em muitos filmes de Hollywood, alguns filmes. Ela foi assim para mim. Sim. E eu acabei, naquele momento eu tinha tido, no início do ano eu nem sabia o significado dessa palavra, só para ver, medíocre. Eu quando recebi o teste estava à espera do insatisfaz. Sim. E pois, apareceu medíocre. Medíocre. E eu, what? Professor, o que é isto? Ela disse, foi medíocre. Assim, foi medíocre. Vai ao dicionário ver o que é que quer dizer. Exato. Medíocre. Sim, mas pois tem assim uma palavra pesada. E eu tive uma crise naquela. Eu tive mesmo má nota neste teste. E ela depois, conforme ela me foi lapidando naquele momento, eu acabei o ano com 96,5. Com nota máxima. A melhor nota da turma. Sim. Em testes. Não estou a dizer Sim. Ela provou-me que é possível. Ela olhou sem arrumar. Sim, olhou para a pessoa. Pô, o ser humano estava ali à frente. Exatamente. Sim. Ela também. É mau dizer isto, mas vou dizer, ela era de origens. Ela era branca, mas de origens africanas. Ok. Mas ela olhou para mim como alguém diferente e deu-me esta atenção e mudou as minhas notas todas. Aquela motivação mudou as minhas notas. Não mudou nada em casa, eu estava a fazer realmente. Sim, mas para é mim. A diferença que faz. Parece quando olham para nós, ou seja, porque se por defeito assumem que seja quem for, não é? Mas neste caso os rapazes, porque são negros ou porque são ciganos, ou porque vão ser todos são à cabeça, parece que nascem, são problemáticos e vai ser uma chatice, e isso acaba por ser é a forma como nos vemos, sobretudo se somos miúdos pequenos. Ou seja, se nos veem assim, nós interiorizamos que somos assim, e ela mostrou que não é? Não, exatamente. Tinha curiosidade em saber como é que em casa, qual era o modelo que é ser um homem, ou seja, que modelo de homem é que tu tinhas, não é? Com o teu pai, e o que é que te era passado? A minha mãe era o meu pai era uma pessoa muito carinhosa. Tinha tanto a minha mãe, quando eu falo da minha mãe me embaraço. Sim. Tanto a minha mãe como o pai, enquanto pais. O meu pai era aquele pai carinhoso. Não mostrava, não era uma pessoa que gostava de mostrar muito esse lado mais carinhoso dele, mas a determinada altura, como todos sabem, o meu pai teve um cancro. Algum tempo antes disso ele mudou. Passou a ser mais dócil, mais sem medo de mostrar, dar um abraço, sem medo de dar um carinho. E tiveram conversas também, não é? Muito profundas. Falas com ternura com carinho desses tempos, apesar a minha de tudo. mãe era o braço de ferro lá de casa, era a pessoa que era uma mulher mesmo espetacular, era ela que cuidava de nós, era em termos de trabalho a dois, eles entendiam-se em termos de educação, mas a minha mãe tinha mais dificuldade de mostrar esse lado mais dócil pelas suas vivências. Se eu falasse aqui, íamos estar aqui 2 horas. Pelas suas vivências, obrigou a desenvolver ali uma carapaça, se calhar, não é? Mas ela e o meu pai equilibravam a casa. Tanto quando o meu pai faleceu, esta procura por este equilíbrio foi difícil. Foi muito difícil. Este luto, misturado com o luto, e a procura deste
porquê, para quê, de razão de viver da minha mãe, que a razão de viver era levar a casa e fazer com que toda a gente saísse para a frente. E quando sai um dos maiores pilares, desaparece um dos maiores pilares de casa, foi difícil, foi extremamente difícil, mas ela, só para tu veres, como enquanto homem, a minha mãe era muito, muito exigente com as mulheres. Por exemplo, era um pouco diferente lá em casa. A minha mãe com as mulheres, a mulher tinha que ser uma máquina. A mulher tinha que saber. Mas eras só tu, ou não? Ou havia mais? Tinhas irmãos? Eu tenho duas irmãs e um irmão que é muito mais velho. Ele já não estava em casa. Já não estava em casa, pronto. Mas a minha mãe com as mulheres, tanto que eu tive uma prima que veio de Moçambique para estudar em Portugal e ficou na nossa casa. Então foi uma irmã, certo? Praticamente como uma irmã. E a minha mãe com as mulheres era muito exigente. Eu digo mesmo isto, era extremamente exigente. A mulher tinha que saber cuidar de si, higiene, tudo isto. Tinha que saber fazer todas as questões da casa. Era mesmo uma educação antiga. Mas a falar de educação antiga mesmo. Sim. E para além do mais, depois o que ela fazia fora de casa tinha que espelhar aquilo que ela era, aquela obrigação que ela tinha dentro de casa, aquilo que a minha mãe dizia. Se a minha mãe ouvisse tanto dos rapazes como dos algo fora do sítio, eu nem tinha medo das pessoas, não tinha medo. Eu tinha medo da minha mãe. Pois. Mas não era um medo de terror, medo de sofrer estas represálias, da minha mãe ficar chateada comigo e gritar comigo. Sim. De a desiludir de alguma maneira. Exatamente. E a minha mãe jogava muito bem connosco. Ela sabendo que o meu pai era mais dócil, ela jogava, ela quando nos repreendia ou nos batia, isto é de gênio. Ela dizia assim: Nelson, se achas que eu sou mau, nem queres imaginar como o teu pai é. O meu pai nunca me bateu. Ok. Eu, quando eu fazia alguma porcaria, ele dizia: bolas, se a minha mãe me fez isto, o meu pai vai-me levar para um ringue de wrestling e vai-me fazer placagens e tudo. Não é? Minha mãe era. Mas ao mesmo tempo era quase o que ela nos incutiu era quase como aquela questão que tu disseste, aquela palavra: não desiludas, faz o teu trabalho. Sim. Tu tens tudo o que precisas, não tens? Para ser feliz, mas não nos desiludas. Quando tiveres o diabinho a falar para fazer aquilo, pensa em nós, por favor. E eu juro que em muitos momentos da minha vida eu dizia: bem, esquerda ou direita? Bem, se eu for para a esquerda, isto se correr mal, eu, sei lá, e agora vou tocar, sendo preto, vou para a esquadra de certeza. A minha mãe vai-me buscar à esquadra. Está fora de questão. Exato. É que eu nem tinha medo dos polícias. E eu sei que eu tinha amigos meus que sofreram isto. Isto é outro assunto gravíssimo. Sendo menores, eles faziam qualquer delito. Brincadeira. Eu tive brincadeiras que estávamos a tentar atirar pedras e acertar numa lata e um amigo meu falhar a lata, como é óbvio, atirar com tanta força e partir um vidro. Pois. Nós corríamos, fugíamos, mas não era fugir para faltar ao respeito com a pessoa que nós tínhamos partido o vidro. É o que qualquer jovem faria, fiz a geneira, deixa-me cá. Meu Deus, se a minha mãe me pai, nem pensava na polícia. Eu acho que normalmente eu costumo dizer: eu não tinha medo da polícia, eu tinha medo da minha mãe. Ir para a esquadra levar a porrada da polícia, para mim era a parte mais tranquila, porque eu não conheço lado nenhum. Dentro do género, mas sim, é não gravíssimo. É suposto, eu tive amigos meus que levaram porrada assim, nós, coisas estúpidas aos dias de hoje. E eu dizia: eu não tinha medo disso, eu tinha medo do que ia acontecer a seguir quando eu chegasse a casa. Já eu ia desiludir, eu ia ver a expressão de desilusão. Então eu sempre lapidei a minha vida. É fácil de me ler.
eu sempre quis orgulhar os meus pais. Tanto quando os meus pais ficaram doentes e infelizmente é o ciclo natural da vida, eu acho que a melhor frase que um filho pode dar a um pai quando ele, antes de partir, se temos para que eles têm tempo para o fazer, muitos de nós somos apanhados de surpresa, né? A maior parte das vezes a morte não prevemos, mas eu, graças a Deus, tanto como o meu pai como a minha mãe, eu pude lhes dizer aquilo que eu acho que é o melhor testemunho que nós podemos dar ao nosso pai, que é: deixa-te levar, nós ficamos bem. E obrigado por tudo. Acho que é a coisa mais profunda que eu posso partilhar. Sem dúvida. E que define muito daquilo dos meus sucessos. Eu ia atrás dos meus sonhos, mas havia sempre grande parte ali aquela eles vão adorar isto. Sim. Que bom, não é? Isso significa também que foste muito amado. Sim, e portanto não me posso queixar. Não. Saber que ficam felizes por nós não é? Sim. Valor, e o valor aqui aplica-se bem. Eu só sou um pouco diferente deles na questão, vou ser pai agora, de que eu acho que não é preciso esperar o mal ou acontecer algo de mal para realmente abrirmos o nosso coração. Sim. Sejamos homens ou mulheres, este sentimento de estarmos vulneráveis é realmente um ato de coragem, mas é o maior ato de coragem que nós podemos ter na nossa vida. Seja namorada, seja amigo, sejamos traídos de amizade, de namores ou não, nós temos que estar bem connosco, com a nossa consciência, e estes atos de vulnerabilidade acho que nos tornam mais fortes. Por isso eu percebi-me, graças a Deus, muitos outros episódios, daria um filme espetacular. Digo-vos isso, que parece que tudo que eu fiz, que me deram, tudo se alinhou para que eu ganhasse aquelas medalhas, para que eu realmente, dentro das minhas desgraças, lesões gravíssimas, riscos de amputação e tudo, eu tivesse aquela força extra de dizer assim: não, realmente o meu pai, a minha avó morreu quando ele tinha 13 anos, nunca conheceu o meu avô, tive que começar a trabalhar com 13 anos, ajudou pessoas dos confins da terra que eu nem sabia que existia, pessoas nesses sítios. Quando ele faleceu, vieram agradecer, vieram dar os pêsames e agradecer tudo o que o meu pai fez. Eu não os conhecia, e ele partiu do nada. A minha mãe, o mesmo. Pessoas que construíram, se fizeram sozinhas. Por isso eu acho que eu não sou. Eu digo isto e é verdade. Eu não acho que seja. Eu acho que tenho muito para dar em termos motivacionais, em termos de experiência de vida. Há várias formas de o fazer, e eu faço para que isso aconteça através de palestras, entrevistas, contacto direto com as pessoas é o melhor. Mas na realidade eu não sou um exemplo, porque a mim deram-me todas as ferramentas para eu ser bem sucedido. Eu acho que é muito mais difícil uma pessoa que realmente sofreu muito racismo, muito preconceito pela sociedade, e essa pessoa realmente tem uma índole, consegue continuar a ter uma índole boa sem como é que se diz, sem ser rancorosa. Sim. Mas eu acho que sim, embora às vezes também, ou seja, como se o mérito, a pessoa precisa de, ou seja, tem imenso mérito, obviamente, uma pessoa que tinha tudo para dar, isto uma pessoa meio brasileira, mas tinha tudo para correr mal, não é? Correu bem.
Mas também há quem tenha todas as condições e a coisa não corre bem. Portanto, quem faz. Vai acontecer isso sempre. A história repete-se, não é? Sim, no fundo é provarmos que valeu a pena alguém investir em nós e que agarramos no que nos deram e transformamos em alguma coisa. Mas queria só perguntar-te. Desculpa. Não. Estamos cá para te ouvir e não a mim. Mas quando tu tens aqueles últimos anos com o teu pai, em que sentes essa mudança, isso de alguma forma, eu sei que isto parece um bocado um clichê, mas não sei, suspeito que isso teve um impacto em ti, não é? Que é, no fundo, o teu pai, por circunstâncias da vida que nem sempre foram fáceis, teve se calhar que pôr aquela também a sua própria carapaça, mas deste por ti a pensar, bolas, realmente foi preciso chegarmos a esta altura para o meu pai conseguir. Não, eu disse que há pouco, alguns anos antes, ele começou a ser mais dócil. Não só quando. O que eu estava a dizer é que nós temos. Mesmo antes de adoecer, não temos que esperar o mal. Certo, uma fatalidade. E portanto notaste isso no teu pai antes. E isso fez-te pensar no que é que. Que homem é que tu querias? É que ser humano, acima de tudo, sim, mas enfim, pegando-nos. Exatamente. Sim, fez-te. Sem dúvida. Eu passei a fazer uma coisa que já vi pessoas achar estranho. Eu dou um beijo aos meus amigos. Sim, há culturas onde isso se faz. Eu pensei, mas porquê que uma mulher eu dei de dar 2 beijos e um homem tem que lhe esticar a mão? Ou tem que lhe dar um abraço? Não, eu dou um abraço. Talvez para as mulheres seja um pouco mais invasivo, uma questão óbvia, né? Mas com os meus amigos, realmente, eu faço questão de o fazer, porque se é isso que eu sinto, se é esse o carinho e amor que eu sinto por eles, porque é que eu tenho que ter medo do que é que a pessoa do lado vai pensar de mim? Será que és gay? E então, se eu for, tens algum problema com isso? Não me interessa o que é que os outros pensam, eu quero estar bem, em paz e realmente espelhar. E é essa a única diferença que eu ia dizer há pouco, que eu mudo um pouco daquilo que os meus pais me deram, que é o homem tem que aguentar as pontas soltas em casa, tem que, quando toda a gente está o caos, ele é que tem. Realmente eu tenho esta ferramenta, este modo Nelson, aguenta. Sim. A casa está aqui, temos que aguentar aqui as coisas, mas é tão mais fácil pedir ajuda. Olha, estou aflito, preciso de ajuda. O facto de seres o atleta que és, juntando com isso que referias, enfim, eras o único filho. Não, o único não, mas o teu irmão mais velho estava fora já há algum tempo e depois o teu pai falece e tornas-te a tal história do homem da casa. E se juntarmos a isso o seres atleta, o atleta que és, a ideia de resiliência, que imagino eu corresponde à realidade, não é? Que está associada a ter-se uma profissão como a tua, e isso algum dia foi um peso, no sentido de pensar, eu é suposto eu manter-me aqui firme e não mostrar qualquer fraqueza? Eu tive das quedas mais duras no desporto, na vida pessoal. Eu lembro-me de quando realmente das coisas mais difíceis que eu já tive, ou que eu tenho ainda hoje, nos meus piores dias, porque eu ganhei um estatuto que as pessoas acham que eu não caio, eu sou um gato autêntico, posso cair, vai cair de pé, mas chega uma altura que nós não queremos cair de pé, não temos forças para cair de pé, temos que ir de costas, de cabeça, seja como for. O exercício mais difícil da minha vida realmente é as pessoas acharem que eu estou sempre bem, porque eu já provei que sou forte. Realmente já fui eu que tracei esse estatuto. Sem dúvida. E não tenho problema em dizer, eu gostava de ir aos Jogos Olímpicos, eu não vou aos Jogos Olímpicos. Deixa-me triste, deixa-me, porque faz parte do meu ADN lutar. Tem que me abalar, já não me deixa abalado. Não porque já fui várias vezes, porque sempre que vamos
é como se fosse a primeira vez, mas deixa-me, muito resumidamente, que sempre que eu caio, eu tenho que reorganizar-me para que esta pirâmide não seja retangular. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu caí, eu tenho que fazer uma base larga e depois vou estreitando para que ela até chegar ao topo. Mas eu não quero isto, eu quero que a base realmente seja forte e esta vontade de chegar ao topo. As pessoas querem sempre que o gráfico seja favorável até fazer uma reta, mas eu não quero isto, eu quero que seja realmente, que tenha partes mais verticais, e estas partes mais verticais atrasam o sucesso, ok? Nós precisamos de construir outras coisas, e quando eu digo outras coisas eu preciso de reconstruir-me enquanto atleta, reconstruir-me enquanto pessoa, e sempre que eu caio, seja a nível pessoal ou a nível desportivo, eu apago tudo e reconstruo tudo de novo. Porque eu costumo dizer, porque é que muitos atletas acham que já chega? Porque isto é desgastante, não é? Isto de reconstruir tudo, ano após ano. Caímos. Sim, é uma vida, enfim, é por gosto que o fazes, mas é uma vida que é muito monopolizada por exatamente. abdica-se de muita coisa, um atleta que não salta aos olhos da sociedade não serve, aos olhos das marcas não serve. Ele não está a saltar, ele não está a ganhar medalhas. Porquê é que vamos investir dinheiro nele? Pois, mas a questão que eu ponho é, e as horas e o número de vezes que eu tive que reconstruir tudo para ganhar um estatuto de resiliente? Ninguém pensou nisso. Eu acho que nós, quando fazemos algo, temos que fazer na plenitude. Não temos que pensar. Existem planos A, B e C, se correr bem, mal. Temos que ter sempre isto. Isto é o nosso porto seguro, sem dúvida. Mas eu acho que quando nós nos entregamos a uma paixão, como foi o atletismo para mim, e é o atletismo para mim, temos que nos entregar a 200%. Para mim, naquilo que é a minha natureza, não há outra forma de fazer algo. Seja no atletismo, seja noutra coisa. Para pintar esta sala de rosa, eu vou dizer, quanto tempo é que eu tenho para pintar esta sala de rosa? Para que é que tu queres esta sala? Vou-te fazer todas as perguntas das mais lógicas, mas vou-te fazer o melhor trabalho possível. E vou-me pôr na pele do melhor pintor do mundo. Ok. Para sermos o melhor atleta, temos que respirar o que nós fazemos. Temos que sentir, temos que refletir. E eu acho que isto define, não estou a incluir-me nisso, mas define realmente pessoas especiais, que é o tempo, é a única coisa que nós não conseguimos recuperar. Se perdemos tempo, nós já vamos lá chegar. Eu acredito, se eu quiser ter um 20, a química, eu vou lá chegar. Vai ser difícil, mas eu vou chegar. Mas se eu realmente sentir esta realidade, se eu realmente começar a estudar, se eu realmente começar a viver dentro desta realidade, eu acredito que vai ser um bom químico. Acredito, realmente. Eu acho que só há essa forma de sermos geniais em algo. É pormos dentro da pele e vivemos dentro dessa pele para não perdermos tempo. Por isso, quando me pergunta hoje, Nelson, o que é que vais fazer amanhã? Dá-me tempo para eu sentir o que eu quero fazer o resto da minha vida, porque não é uma decisão como está uma pedra, não é? Tem que ser uma coisa muito importante. Ou seja, por mais que a pessoa saiba que há um momento em que se muda e que não se é só o atletismo, mas durante muito tempo foi sobretudo o atletismo. Exatamente. E é até um momento, diria eu, que Nelson, como é que é? Que pode ser muito bom, que é de repente, espera lá, está aqui mais não sei quantas coisas a fazer e eu sou mais não sei quantas coisas. Eu sei fazer muitas outras coisas muito bem, que eu nem algumas sabia fazer, mas
estava mais comprometido com a minha vida profissional e não dava para ser de outra maneira, não é? Também, imagino eu. Por isso acaba por ser natural em mim esta análise mais profunda do que vem, o que é que poderá ser. Não pode ser algo tomado. Eu gostava de fazer isto. Não, acho que não vai. Sim. Sabes o que eu quero dizer, sim, não é? Sim. O que é queres ser amanhã? Esta pergunta feita desta forma é do género. Realmente, eu não quero. Ele era um grande atleta, mas agora. E eu era no passado, agora também não faz muito sentido. Faz aquilo de uma forma igual a todos os outros. Não faz parte da minha natureza. Certo. Consome por dentro coisas mal feitas. Eu acho que mal feitas, não estou a dizer que sem dúvida consome coisas mal feitas, mas é mais no sentido de ter potencial para e teres brilho e não fazê-lo. Isso consome. Quando eu vejo pessoas que realmente este gajo é excelente e a pessoa deixa-se levar por aquela eu sou bom, o ego. Sou bom, não preciso de me entregar. Não, é o contrário. Sim. Se já tens esse bichinho natural em ti, explora-o. Ser o melhor. Voa. Né? Portanto, seja por onde for que andares, eu acho que vai ser assim. O Elon Musk, eu acho que como pessoa, não sei, nem me interessa, mas algum dia um ser humano imaginou ser tão rico que detém de satélites, uma pessoa detém de satélites que fornecem dados, internet para pessoas quando estão em guerra. Uau! Sim, parece uma coisa meio ficção científica. Quer criar quase como um turismo fora dos... Uau! Ou seja, acho curioso estás a referir esse caso. Realmente o céu limite. Não. Sim, no fundo o que estás a referir é uma pessoa, um caso de alguém que podia ter parado e irrequieto e que foi fazer uma coisa diferente. Eu já fiz uma coisa nesta área, agora vou fazer. Ele nunca parou. Imaginas-te assim também. Ele nasceu rico e ele tornou-se ainda mais rico. E eu acredito que ele nem desfruta da riqueza dele a pensar como pode ir mais além. O que é que vai fazer a seguir? O que é que vai fazer a seguir? O que é que vai comprar para ter mais poder, para poder fazer mais coisas? Realmente, esta é a natureza básica do homem. Ter mais e mais e mais e mais e mais. Sim, mas pode não ser... Mas nos dias de hoje, isto pode... As pessoas acham que isto é ganância pura, ganancioso. Sim. Quer tudo, quer comprar tudo. É mas uma forma, achas que é uma forma de estar? É genial. Como, eu não precisava... Há um século atrás ele já não precisava de fazer nada. Ele antes de ter nascido já sabia que não precisava fazer nada. Pois é. Se ele tivesse consciência, mas não se conformou. Porquê que nós vamos nos conformar com mediocridade? Sim, como naquele teste lá atrás. Que eu tive. Não, acho que temos que procurar sempre ser melhores. Sim. Tu eras jornalista, agora és psicóloga. Agora aí está, vês? Tentar ser o melhor psicólogo possível. Eu como atleta, usei todas as armas que eu podia fazer para ser melhor. E não foram as medalhas todas que conquistaste que te impedem de continuar a querer... Não, porque o meu maior segredo foi ganhar. Depois de atingir, depois de fazer grandes feitos desportivos, eu tinha que fazer um exercício que era limpar a minha cabeça e começar do zero. Não sou ninguém, não sou nada. Sim. Não tenho estatuto, não tenho nada. E não deve ser automático. A competição começa do zero. Não começa com medalha no peito. Já tenho meia medalha, não. Começa do zero. Não sou nada, não sou ninguém. Começar a treinar. Arrasta. É preciso arrastar na areia. Vou arrastar na areia. Se isso vai me tornar melhor, vou-me arrastar na areia. Se eu tenho que fazer aquele trabalho de cara a cara, que aquilo enerva-me profundamente, isso vai me tornar mesmo melhor? Sim. Eu vou fazer. E vou ser o melhor a arrastar-me no chão. Eu acho que esse foi o meu melhor segredo. Eu acho que... E é o meu melhor segredo. É isso, não é? Manter a coisa no... É um exercício duro, realmente. Isolarmos de um estatuto. Acho que... Sim, independentemente de sermos pessoas humildes, reconhecidas, ou enfim, não nos
É sempre uma transição que eu imagino que, não sei o que isso é, mas que imagino que seja. Depois a pessoa, entretanto, descobre que é muitas outras coisas. Mas, eu faço coisas, eu gosto de fazer coisas desde as mais complexas e mais requintadas às mais básicas possível. Eu prefiro as mais básicas, porque as mais requintadas acho que é, depois de tudo, acho que é fácil. Mas para manter os pés bem assentes na terra, há um ano e tal atrás, um grande amigo meu que era atleta, ele com pescados, ele mete publicidade nos autocarros. Ok. E eu fui com ele. Okay. Eu pedi-lhe para ir com ele. Engraçado. Porque eu queria estar com ele, queria pôr a conversa em dia. Disse: pá, importas que eu vá contigo? E usava chapéu para ninguém me conhecer, aquilo era à noite. Andávamos de autocarro em autocarro. Isto eu fiz, Nelson Évora, fiz isso no ano passado. Ninguém sabe, estou a partilhar. Fazer isto e da meia-noite, os autocarros chegam à meia-noite até às 3, 4 da manhã. Portanto, madrugada adentro. Sim. E dizia à minha namorada: eu vou com o tal fulano fazer isto. E ela dizia: mas vais fazer isso? Sim, vou. Mas porquê que não vão só beber um copo? Porque realmente pode ser algo que me passou ao lado, dom. Pode-me surgir a ideia mais maravilhosa do ponto de vista de investimento no futuro. Não sabes? Das coisas mais básicas surgem as melhores ideias. Então eu prefiro fazer as coisas mais básicas e sentir realmente como é que se faz para que possa ser o meu dia da manhã. E como é que foi? Foi espetacular. Foi giro. Foi divertido. Assim, divertido, quer dizer, deve ter sido cansativo, mas... É super cansativo, mas eu vejo as coisas no seu total. Trabalho qualquer trabalho é cansativo, mesmo das pessoas que limpam os autocarros. Tudo. Mas de repente és o Nelson atleta noutro contexto. Eu acho que ali as pessoas eram tão humildes que as pessoas não me conheciam. Digo-te mesmo isso. As pessoas eram tão humildes que as pessoas não me conheciam. Às vezes entravam: boa noite, tudo bem? Está tudo, e contigo? Está tudo. Cá estamos, né? Mais um dia, bora lá. E uma coisa que eu gosto de fazer isso para analisar a parte psicológica das pessoas, a força interna que as pessoas têm. Estas pessoas têm uma força incrível. Não o diretor ou o chefe ou o CEO que é, não, são as pessoas lá de baixo da pirâmide que são impressionantes. E o meu amigo, eu fim de fazer isto durante sei lá quanto tempo, sei lá, montes de tempo. Eu fiz isto durante meses e eu virava-me, às vezes tentava-lhe mandar abaixo. Sentes cansado e tal? Não? Dizia: pá, não, o que é que vou fazer? Tem que ser feito, vou fazer. Mais vale encarar isto com bons olhos do que estar aqui a lamentar-me. Uau! Eu já sabia que esta era a resposta, mas e ele deu a resposta que eu queria, não só por palavras, mas com a forma, a expressão da sua linguagem corporal batia certo com as palavras dele. Dizia: é isto que nos faz crescer, é isto que nos faz voar, é isto que nos faz realmente chegar longe. Obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada por tirares tempo convite. Para falarmos. Muito obrigado. E boa sorte para a nova etapa que aí vem. E agora estava a falar em concreto do seres pai. O público fica no ouvido.